Olá, gente, tudo bem? Aqui é o pastor Samuel. Estou fazendo esse pequeno vídeo junto com a Lívia, que vai me ajudar. Bate aí, Lívia. Nós vamos cantar uma música e eu quero compartilhar uma pequena mensagem de Páscoa com vocês. A música é aquela que vocês já conhecem, Já Rolou. Então, eu lembro que o pessoal da Congregação da Paz e da Vila Missionária canta essa música às vezes, e pode cantar aí de casa nesse momento. E quem mais souber e estiver acompanhando, pode cantar com a gente também. Então, vamos lá. Já rolou, já rolou, já rolou, no sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou, no sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu para o céu, Ele subiu. Já rolou, já rolou, já rolou. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Meu Senhor o levou, sobre a cruz expiou. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Então, gente, a história que eu quero contar hoje é uma história talvez a mais importante de todas. A história que Jesus Cristo, aquele que é o nosso amigo, venceu um inimigo contra quem a gente não ia conseguir lutar e vencer. Jesus venceu a morte. Eu não sei se vocês lembram, mas algumas semanas atrás, nós fizemos uma pequena mensagem parecida com essa, em que nós falamos que Jesus é o nosso melhor amigo. Aí eu falei para vocês que Ele é aquele que é o nosso melhor amigo, porque Ele nos perdoa, e também porque Ele derrota os nossos inimigos. E um deles é a morte, eu mencionei naquele dia, quando eu falei da ressurreição de Lázaro. Eu sei que muitos de vocês conhecem pessoas que já morreram. Talvez vocês tenham medo de perder o vovô, ou a vovó, ou o pai, ou a mãe, ou alguém querido que vocês amam. E é por isso que a gente precisa desse amigo Jesus na nossa vida. Na história da Páscoa, a gente aprende o seguinte, que teve um momento em que Jesus foi preso, foi condenado e foi pregado na cruz. Ele sofreu muito. E a Bíblia diz que ele sofreu pela seguinte razão. Nós cometemos pecados, nós desobedecemos a Deus Pai. E para não castigar nós, que não poderíamos ter forças para suportar, Deus, por amor, envia o Filho dele, Jesus Cristo, que sofre as consequências do nosso pecado. E assim Ele nos traz o perdão. E para confirmar que a obra dele, isso que Ele fez na cruz, que o Pai aceitou em nosso lugar, Deus Pai ressuscita Jesus da morte depois. Jesus estava mais ou menos assim, na sexta-feira, Jesus foi colocado no túmulo. Naquela época, um túmulo era como uma pequena caverna em que colocavam uma grande pedra na frente. Jesus foi colocado morto no túmulo na sexta-feira. Ficou ali no sábado. E no segundo de manhã, algumas mulheres foram lá no túmulo para levar perfumes e colocar no corpo de Jesus. Era um costume da época. Hoje em dia nós levamos flores. Naquela época levavam perfumes e colocavam nos corpos. Só que quando elas chegaram lá, adivinhem, a grande pedra que fechava esse túmulo, essa pequena caverna onde o corpo de Jesus estava dentro, ela estava removida. E um anjo disse para elas ficaram com medo, e o anjo disse, não tenham medo, Jesus ressuscitou. O que é ressuscitar? Ressuscitar é voltar a viver novamente com esse mesmo corpo que a gente tem. O corpo volta à vida. Só que esse mesmo corpo, que aqui é fraco, frágil, aqui se machuca, tem cicatrizes, depois da ressurreição, ele não tem mais fraqueza. Ele não tem mais coisas, não vai ter mais coisas que nos lembram
dos sofrimentos que nós passamos. Vai ser um corpo perfeito para correr, pular, brincar, sem precisar ter medo de se machucar. Isso é o que Jesus promete a todo mundo que crê nele, porque ele venceu a morte. Por isso que ele é esse nosso amigão. Ele venceu o nosso pior inimigo. A morte é o inimigo porque a gente não tem força contra ela. Jesus venceu ela. E ele compartilha a vida eterna com cada um de nós. É ou não é muito bom ter um amigo assim? Se alguém perguntar para vocês um dia na escola, depois que tudo isso passar, vocês voltarem para a escola, perguntarem assim, e aí, o que você fez no período da quarentena, período que tinha que ficar em casa? Olha, eu brinquei com os meus pais, eu me diverti, eu me preocupei, mas eu falei com Deus em oração, e eu também ouvi a palavra de Deus. E na palavra de Deus, na mensagem de Páscoa, eu ouvi o pastor dizendo assim, Jesus Cristo é o nosso amigo, porque ele venceu o nosso pior inimigo, que é a morte. Ele também venceu o pecado. Ele venceu também o diabo, os inimigos que nós temos. Ele venceu, e hoje nós lembramos na Páscoa que ele venceu a morte, que ele nos dá uma vida que dura para sempre. E um dia depois da nossa ressurreição também, depois, quando nós revivermos, quando no final tivermos que passar pela morte, nós vamos reviver para uma vida perfeita, com bastante vigor, força para poder correr, se divertir, brincar, junto com Jesus. E lá nós vamos poder agradecer e dar um abração nele. Esse é o nosso amigão Jesus Cristo, que venceu o nosso pior inimigo, venceu a morte em nosso lugar. Que Deus abençoe e guarde cada uma de vocês, crianças queridas da Congregação da Paz e da Vila Missionária. Amém.